Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de agora vai tratar de um vídeo que foi liberado recentemente pelo Frederico Crepe, que vocês já devem conhecer, e que ele fala a respeito das vindouras eleições aqui do Brasil. E que ele afirma, no título do vídeo, inclusive, que não existe espaço para uma alternativa, que essa eleição vai ser muito polarizada, como foi a última, aliás. Parece que no cenário político brasileiro não se permite, não se pinta uma alternativa a essa dualidade PT-bolsonarismo. É sobre isso que a gente vai conversar agora, mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o material com os amigos. Também não se esqueçam de tocar o sino das notificações, porque o YouTube não é muito bom para entregar os vídeos, verdade seja dita. Então, sem mais delongas, comecemos. As eleições, volta e meia, trazem de volta ali ao debate político brasileiro. É um cenário muito recorrente, né? Que é essa busca por essa mítica terceira via, por esse campo aí supostamente gigantesco que, em toda eleição, dizem que vai se unificar, superar os dois primeiros colocados, superar a polarização, e no fim das contas acaba fracassando. Em toda eleição, nós vemos setores da mídia tradicional, das elites, de uma intelectualidade mais à direita ou de centro-direita, buscando uma alternativa para chamar de sua e chamando isso de terceira via. Uma alternativa que faça oposição ao lulismo e que, ao mesmo tempo, represente ali uma superação do bolsonarismo. E, novamente, a gente volta a ter esse debate na eleição. Eu queria conversar um pouco sobre os cenários possíveis, também sobre as ilusões presentes nessa perspectiva. E é muito interessante porque, pesquisando sobre o assunto, né, buscando algumas pesquisas eleitorais para pensar a viabilidade dessa alternativa, eu encontrei uma entrevista do Dennis Rosenfield, um filósofo conservador que escreveu recentemente um texto para o Estadão. Inclusive, eu quero fazer um vídeo especificamente sobre esse artigo, talvez saia amanhã, talvez saia na semana que vem, porque eu acho que ele revela um dos grandes problemas dessa direita conservadora, e nessa entrevista à CNN, o Rosenfield, ele fala sobre a polarização e a necessidade de superar a polarização por meio da união da terceira via. Na verdade, eu acho que o problema dessa extrema-direita que a gente tem no Brasil é que ela é uma extrema-direita bem megalomaníaca. Ela não admite nenhum tipo de conciliação. Eles querem se valer por eles e acabou. É basicamente isso. Eles não admitem dividir poder, digamos assim. Tanto que existe uma briga interna dentro da própria extrema-direita para ver quem vai ser o sucessor do capital político do Bolsonaro. Em que temos lá o Flávio, tem a Michele Bolsonaro, tem outras figuras como Tarcísio de Freitas, e eles simplesmente estão numa briga de foices para descobrir quem vai suceder esse capital político todo. Então, se eles não conseguem se entender nem entre eles, o que dirá admitir uma via externa, uma via que forma uma aliança, que forma uma coalizão? Eu não vejo isso acontecendo de jeito nenhum. Ele tenta apresentar alguns caminhos, cenários, e na visão dele, isso se resolveria com a criação de uma chapa unificada para disputar as eleições presidenciais. Essa chapa reuniria nomes ali como Caiado, Zema, Renan Santos. Ele chega até a colocar o Michel Temer nessa articulação como uma figura capaz de dar alguma liga ali para o grupo, né? E seria uma candidatura de direita que, ao mesmo tempo, faria um aceno ao bolsonarismo, defendendo, por exemplo, anistia para o Bolsonaro, e que teria, segundo ele, grande chance de derrotar o Lula. E uma coisa rápida também, antes de analisar mais especificamente esse tema, eu não poderia deixar passar um trecho da entrevista que eu quero ler com vocês. É um trecho muito engraçado, que é a insistência dos liberais e dos conservadores em criar uma direita, vamos dizer assim, platônica, né? Que é uma direita que só existe no campo das ideias, uma abstração, e todas as cagadas, todos os problemas que acontecem, que os outros fazem pela direita, eles nunca caem no colo dessa turma, nunca são associados ao liberalismo, ao conservadorismo. Vejam, por exemplo, o que ele fala sobre o bolsonarismo, sobre aquilo que ele chama do seu suposto legado, né? Abre aspas. Por outro lado, nós temos a direita bolsonarista, cuja única coisa que consegue afirmar é o suposto legado do presidente Bolsonaro. Eu digo um suposto legado porque o comprometimento com a democracia e os princípios liberais foram afirmados com Guedes, mas também com muitas dificuldades. Não foi levado adiante nenhum processo sério de privatização, como tem sido mencionado, assinalado e mesmo prometido. Ao mesmo tempo, vemos agora, com a candidatura de Flávio Bolsonaro, um processo completamente diferente, que nem me parece ser algo próprio da direita no sentido conservador-liberal, mas voltaremos a isso. O princípio deles é o princípio do clã, o princípio da tribo, o princípio da família. Eu acho engraçado. Que, aliás, eu acho importante a gente salientar
que é um princípio que não foge muito daquela mentalidade média do brasileiro e do latino de um modo geral. A gente aqui opera muito através dessa mentalidade de pequeno grupo, de clã, de família, de agregados. É sempre esse núcleo mais particular. A gente não tem uma mentalidade muito orientada para a comunidade, para pluralidade, para totalidade. Assim, diferente de outros países onde as pessoas pensam muito na sua comunidade como um todo, pensam inclusive nas pessoas que eles não conhecem diretamente, eles têm esse pensamento mais de contemplar a sociedade como um todo. Aqui não, aqui a gente está orientado à nossa família imediata, ou ao nosso clã, por assim dizer. E isso se reflete, obviamente, na política, porque a política, afinal de contas, é um reflexo da vida humana, é um reflexo das sociedades humanas. Tanto que existem diversos sistemas políticos em diversas sociedades humanas. E se me perguntarem o que eu acho a respeito disso, eu acho uma coisa bem perniciosa, para falar a verdade, porque eu vejo que as sociedades que tendem a pensar na sociedade como um todo tendem a ser mais bem-sucedidas que aquelas que estão só orientadas em núcleos familiares, pequenos núcleos. Mas vamos ver aí o que o Grepp tem a dizer. Engraçado, por exemplo, ele falar em comprometimento com a democracia quando ele está falando de bolsonarismo, né? Mas não vou ficar preso nisso agora, não. O mais interessante é perceber como que essa turma ela tenta fugir do bolsonarismo como o diabo foge da cruz, né? Eles dizem que o governo Bolsonaro não foi liberal o suficiente, que apesar do Paulo Guedes, do ministro da Economia com inspirações liberais, o governo não levou adiante uma agenda verdadeiramente liberal. Com isso, eles tentam se afastar dessa experiência, evitar qualquer associação ali mais direta com os resultados, e para isso eles até adulteram a realidade, né? É o caso, por exemplo, de falar que não teve nenhum processo de privatização durante o governo Bolsonaro. A Eletrobras foi privatizada, gente. A gente está falando de uma empresa extremamente estratégica que ocupa uma posição central na política energética brasileira. Além disso, houve outros avanços menores ali na agenda de privatizações. Eles constroem uma visão sobre si mesmos que impede deles perceberem que eles também são parte do problema, né? E para eles, a explicação ela sempre cai na mesma, né? Não deu certo porque não foi liberal o suficiente. E é uma situação que já é muito caricata, né? E aí ela casa um pouquinho com essa conversa aqui, mas a gente precisa avançar nessa questão, né? Qual que é o problema desses apelos aí pela terceira via? Vamos conversar primeiro sobre o que alimenta essa busca por uma terceira via. Eu acho que a questão mais básica ali é a alta rejeição das duas principais candidaturas. Você tem Lula... Que você tem, por um lado, a família Bolsonaro, que é responsável por diversas atrocidades quando eles estavam no poder, inclusive a gestão desastrosa da pandemia de Covid-19. E, por outro lado, você tem o Lula, que tem o histórico de condenações criminais e prisões, que é uma coisa que afasta muita gente. Então, você acaba tendo uma certa rejeição de ambos os lados e as pessoas, algumas pessoas pelo menos, procuram por uma alternativa, por um outro caminho, mas, obviamente, não encontram. De um lado, Flávio Bolsonaro como representante do bolsonarismo do outro, são dois nomes fortes, mas também são dois nomes bastante rejeitados. Em última instância, a eleição ela acaba sendo pautada, acaba sendo decidida por essa alta rejeição. Então, você tem uma situação em que ganha a eleição quem é menos rejeitado. E existe um desejo de uma espécie de volta à normalidade por parte de alguns setores da direita, né? São setores que, de certa forma, eu interpreto que eles ficaram órfãos do PSDB como principal força de oposição ao PT, e são setores ali que viam no PSDB uma alternativa, que apoiavam essa alternativa, que tinham uma espécie de voz mais ativa para pensar essa alternativa, que tinham uma capacidade maior ali de estar perto do poder, de interferir no poder, de ajudar a moldar politicamente essas forças políticas, né? E aí, para essa turma, o bolsonarismo é um populacho de direita, grosseiro, contaminado, eles acham o bolsonarismo muito chucro, né? E aí o que eles desejam é um retorno de uma direita, de uma centro-direita ali mais parecida com o que era o PSDB, uma direita que come com garfo e faca, que sabe falar corretamente, que tem menos apelo a esse populacho mobilizado pelo Bolsonaro, que escreve poema, que usa mesóclise, e é por isso que eles tentam constantemente construir esse caminho aí por meio dessa terceira via. Já tentaram
fazer isso com várias figuras, com Luciano Huck, com Eduardo Leite, tentaram juntar uma galera ali em 2022 e não deu certo, e agora estão tentando novamente, estão meio que no desespero, tentando organizar esse espaço, mas nunca dá certo porque existem alguns fatores que impedem que isso avance. A primeira parada que eu quero fazer aqui é começar pelos números, né? O que os números dizem, o que as pesquisas eleitorais mostram. Aqui eu estou trabalhando com alguns números que eu organizei a partir das pesquisas de julho. Julho é um bom mês para essa análise, porque é o mês anterior ao início oficial das campanhas. Eu queria trazer aqui 2 cenários para vocês sobre esse suposto espaço da terceira via. O primeiro cenário é o da média ponderada, né, que dá para fazer ali, ponderada pela data, a partir das pesquisas, considerando as que foram publicadas até o dia 29 de julho. A partir desse gráfico dá para ver que uma potencial terceira via teria uma relevância nos números muito pequena, para falar a verdade. Então não teria força nem para combater um lado nem o outro. E desse jeito seria uma candidatura em vão, basicamente. No cenário de votos válidos, você tem ali Lula com 45,3%, Flávio Bolsonaro com 36% e as demais candidaturas somadas com 18,7%. Temos ali quase 20% dos votos nessa dimensão dos votos válidos direcionados a candidaturas alternativas a Lula e Flávio Bolsonaro. Há também um segundo cenário considerando votos brancos, nulos, indecisos, e nele, arredondando os números, o Lula aparece com 41%, Flávio Bolsonaro com 33% e os demais candidatos ali somados com 17%. Brancos e nulos ali 4,6%, indecisos 4,1%. Vocês percebem que nesse segundo cenário a gente tem mais de 20% do eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro, que estão rejeitando, né? E aí você olha para esses números e você pensa, tem um campo muito grande ali que rejeita o Lula e o Flávio Bolsonaro e que poderia sustentar a construção de uma candidatura de terceira via. Só que aí eu quero trazer alguns elementos para mostrar a dificuldade de transformar esse espaço aparente ali numa candidatura realmente viável no cenário eleitoral. O primeiro elemento é que o Flávio Bolsonaro é uma barreira de contenção clara ao crescimento dessa terceira via. E essa é uma questão com a qual eu tive contato direto nas últimas eleições, de certa forma, né, quando eu apoiei o Ciro Gomes, eu participei mais ativamente das campanhas, especialmente na última, e naquele período a gente debatia muito esse tema e a gente entrava em vários embates ali com o PT. Mas tem uma realidade que a gente não pode descartar, né, gente, que é o seguinte, e isso a gente aprendeu a duras penas, né? Se uma força política é maior do que todas as outras que estão ali, que estão atrás delas somadas, por qual motivo ela vai abrir mão do seu espaço? Por que ela vai abrir mão de hegemonizar um campo político, de definir as regras, ditar as alianças, pautar o debate, conduzir a discussão nesse campo? E também tem essa, a gente tem que pensar que uma terceira via potencial provavelmente seria até sabotada pelo menos por esse lado raivoso da extrema-direita que tem experiência em enterrar reputações. A gente tem que imaginar que eles iriam partir para cima de uma terceira via com muito empenho para eliminar uma ameaça em potencial, com aquelas velhas táticas que todo mundo já conhece de eleições passadas. E pensando só pelo apego, pensando só pelo aspecto eleitoral, é ilógico imaginar que essa força política faria isso. Ela não construiu essa votação, não chegou a essa posição simplesmente para abrir mão dela e aceitar uma aliança tática, um acordo com grupos menores ali que, mesmo somados, não chegam perto da sua força eleitoral. E aqui nós estamos falando do Flávio Bolsonaro, que eu considero uma candidatura muito frágil, mesmo assim ele está muito à frente de todas as outras candidaturas. Então, por qual motivo ele vai abrir mão, ele vai entregar isso com facilidade? Isso é uma primeira questão básica. A segunda questão é que não existe um campo ideológico unificado chamado terceira via. Essa unidade ela não existe. Esse nem não é uma unidade ideológica. É justamente por isso que tem tanta candidatura diferente tentando ocupar esse espaço. É verdade que boa parte dessas candidaturas estão dentro ali de algum espectro da direita, salvo ali candidaturas mais da esquerda radical, mas que tem um percentual muito pequeno dos votos, você só tem candidatura de direita. O problema é que essas candidaturas elas se equilibram numa posição muito incômoda, que é o seguinte: elas têm que tirar voto do bolsonarismo sem criar rejeição na base bolsonarista. E como que eles vão fazer isso? É muito difícil. Essa é a grande dificuldade, é um grande ativo para o Flávio Bolsonaro. É também uma das... Isso aí também faz a gente pensar que a virulência do lado do Flávio Bolsonaro se tornaria ainda maior a partir do momento que eles tomassem conhecimento de que essas candidaturas de terceira via são, em sua maioria, de direita, ou seja, eles estão disputando basicamente a mesma base de votos. Então, isso iria aumentar ainda mais as animosidades, porque eles iriam fazer de tudo para não deixar que seus votos migrassem para essa via alternativa.
e isso só tornaria a campanha ainda mais violenta do que normalmente já é. Razões pelas quais o bolsonarismo ainda tem hegemonia nesse campo. Por isso que nós estamos vendo ali muitas estratégias diferentes entre esses candidatos da direita. O Caiado, agora que ele está começando a ensaiar críticas mais fortes ao bolsonarismo, a buscar uma diferenciação, até porque ele tem uma base sólida ali no estado de Goiás que garante algum piso de votos para ele, ele tem uma estrutura partidária boa, e aí a partir disso está tentando construir um caminho próprio, mas sem romper de fato, ainda pagando muito pedágio para o bolsonarismo, e aí lida com os desgastes das críticas que ele está fazendo. O Zema já parece ali uma biruta de aeroporto, em um momento ele está lá, o antissistema diz que está enfrentando os poderosos, dentro de um discurso, inclusive, que eu considero bastante demagógico, né? E aí depois vai lá, critica o Flávio Bolsonaro no caso do Banco Master para não pegar mal para essa crítica ao sistema dele, depois ele recua, vai fazer um monte de aceno para o bolsonarismo, e aí já se discute aí do pessoal do partido dele botar a Marina Helena de vice do Flávio Bolsonaro e ele nem ser candidato, né? E aí fala uma coisa sobre o Zema com tranquilidade, tá? Caso o Zema seja candidato, algo que eu ainda duvido, eu acho que ele pode ser candidato, mas eu ainda acho que pode tirar ali a candidatura dele, tá? Eu acho muito difícil ele crescer e a tendência é ele ser desidratado na reta final por conta do voto útil da direita. Por quê? Se ele tentar emular uma espécie de bolsonarismo B, o eleitorado não vai precisar votar nele. Ele pode votar diretamente no bolsonarismo. E dentro desse campo, tem o Renan Santos também, que parece seguir uma outra estratégia, né, de abraçar integralmente o discurso antissistema. Inclusive, ele tira, né, essa tentativa ali de construir um... A gente tem que ver que a retórica desse lado, desse campo político, ela se baseia muito em se pintar como outsider, se pintar como aquele de fora da política que vai moralizar as instituições e que vai criar uma nova forma de se fazer política no Brasil. Quando, na verdade, você vai ver, são pessoas que geralmente estão na vida pública já há décadas, como o próprio Bolsonaro, o maior exemplo. Então, eu não me fiaria muito por esse tipo de discurso, não. Eu também acho que as pessoas, pelo menos as pessoas de bom senso, não devem se fiar nesse centrismo discurso. de terceira via, a estratégia dele é pegar esse sujeito que rejeita política, que não vota, que está revoltado com tudo, construindo a partir desse sentimento de uma direita alternativa, né? E o Renan também enfrenta esse problema. E esse campo não é tão grande, esse eleitor não é tão engajado assim, e ele consegue alcançar ali alguma entrada entre os jovens por conta da ação na internet, mas é só isso. Além disso, é o candidato que mais confronta o bolsonarismo nesse grupo, e é justamente isso que cria uma rejeição contra ele dentro dessa base bolsonarista, dentro dessa máquina bolsonarista, que seria ali fundamental para viabilizar uma eventual candidatura, uma eventual chegada ali no segundo turno. E aqui até tem uma demagogia bem evidente no discurso dessa turma liberal, né, que é a busca por unificar esse campo aí da direita sobre bases liberais contra o bolsonarismo, puxando alguém que se apresenta como mais extremo do que o bolsonarismo, não tem nenhum problema em admitir isso. E o que me parece é que há um enorme descompasso com a realidade por parte dessa turma aí órfã do tucanismo, do PSDB. Eles querem voltar a uma política que não existe mais, eles querem retomar uma determinada forma de fazer política, mas eles ignoram as demandas da sociedade, as transformações que acontecem na política, as transformações na comunicação. Eles não... Esse pessoal que vota no PSDB sente saudade dos tempos mais antigos, em que eles... Desculpe. Eles eram a grande alternativa ao Lula e ao petismo, em que você tinha, por exemplo, aquela eleição que você teve o Aécio contra a Dilma. Eles eram o grande expoente daqueles descontentes com os mandos e desmandos do petismo. Mas esse tempo já passou, eles são página virada. Entendem que esse campo aí desse centrismo não existe, tá? É só botar a velharia de volta ali, reorganizar o campo, que automaticamente ele vai ser forte, vai ter estrutura, vai encontrar eleitor. Não é assim que funciona. Se tem uma coisa que tem acontecido recentemente é que a história ela tem mostrado insistentemente que eles estão errados. Ainda assim, parece existir uma cegueira diante dos sinais da realidade, que não é também nenhum espanto pensando nessa turma liberal, né? E eles não conseguem perceber que esse tipo de político que desejam recuperar e com o qual eles ainda se iludem, simplesmente não existe mais. É isso. Espero que... Tá aí, essa foi a digressão aí do Frederico Krepp a respeito dessa questão de direita, esquerda e polarização nas eleições e sobre a terceira via. Agora eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre o tema. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, agradeço por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e
Valeu.